Olha, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5, e o versículo é o versículo de número 2. Reis 5, 2 e o 3, nós vamos ler, tá? Nos diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim me falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém? Podemos assentar. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês e quero mostrar para vocês como é que Deus nos prepara para sermos abençoados. Eu digo isso para vocês porque uma das coisas que todos nós queremos é bênção de Deus, é que Deus nos abençoe. Mas tem alguns critérios que Deus estabelece. Um deles é tentar tornar você adequado àquilo que Ele pretende fazer ou aquilo que Ele tem intenção de fazer com você. Primeiro, Ele prepara você. Às vezes é necessário nos quebrar de muitas coisas, é necessário nos adequar, e às vezes essa adequação de Deus implica numa série de fatores importantíssimos, como às vezes tirar o orgulho da gente, a quebrantar às vezes a nossa resistência, porque nós somos às vezes muito resistentes e muito apegados à nossa maneira de pensar, à nossa cultura, aos nossos princípios, às nossas tradições, e às vezes Deus tem que ir quebrando uma série de coisas, que são coisas que vão nos impedindo de sermos abençoados. Por isso que antes da bênção de Deus, tem um tempo de espera, tem um tempo entre o pedido que você faz para Deus e a confirmação daquilo que Deus tem para confirmar. E esse tempo você tem que percorrer, porque é um tempo determinado por Deus que implica exatamente no quê? No trabalho de Deus na vida da gente, na forma como Deus vai nos quebrando, vai nos esmiuçando de muitas coisas que precisam então serem quebradas, e depois então que Ele vai nos adequando e nos preparando. Quando Ele percebe que nós estamos no ponto ideal, Ele vem e começa a confirmar coisas, mas nunca é como que imediatamente. Sempre tem um tempo em que Deus trabalha em nossas vidas, em que Ele procura nos adequar. A Bíblia diz que existia um homem, e esse homem era muito famoso na terra dele. Não somente na terra dele, mas nos países próximo ao país onde ele morava. Ele era o chefe de um exército, um comandante de um exército, no caso, o exército da Síria. E ele tornou-se um homem importante porque ele era um soldado, um oficial que ia para as batalhas, e sempre ele trazia para a Síria um resultado de vitória, porque ele tinha um exército muito bem treinado, um exército muito poderoso, e ele ia e começou então a colecionar conquistas. E essas conquistas então fez dele um homem muito famoso no país dele. Ele tornou-se aquela pessoa, aquela figura que as criancinhas desejavam ser igual a ele. Tornou-se aquela unanimidade diante da opinião do povo do seu país, da sua nação, exatamente por conta das conquistas que ele colecionava. E o fato então de ser famoso, o fato de ser referência para muitas pessoas, e principalmente referência no seu país, tornou ele um homem um pouco orgulhoso, um pouco vaidoso daquilo que ele era, daquilo que ele representava para toda uma nação.
Mas apesar de toda essa pompa, ele era um homem triste. Era um homem triste porque ele tinha um problema de saúde. Ele tinha uma doença, e a doença que ele tinha na época ninguém podia resolver. Era um problema em que ele se sentia completamente marcado num estado de doença irreversível, exatamente porque não se sabia na época de alguém que pudesse ter a capacidade de curar uma pessoa portadora de tal tipo de enfermidade. E isso gerava nele uma certa tristeza, uma certa angústia, e fazia com que ele procurasse se proteger o seu corpo, tinha dificuldade para se expor, porque ele tinha vergonha das marcas da doença no seu próprio corpo, e de repente toda aquela pompa, toda aquela importância que ele tinha, minimizava diante de um problema seríssimo que ele enfrentava. A Bíblia diz que ele era leproso, e naquela época era muito difícil ser portador dessa doença, como é difícil hoje. Lá em Israel, por exemplo, as pessoas que tinham esse problema de doença, elas eram separadas, elas perdiam a convivência familiar, elas não poderiam mais viver junto com a sua família, mas elas eram separadas para lugares distantes do aglomerado urbano, e lá elas viviam totalmente isoladas. Lá em Israel, as pessoas portadoras dessa doença não podiam falar diretamente com uma pessoa, elas tinham que manter uma distância de 100 metros, elas não poderiam encurtar, não podiam se aproximar. E quando elas tinham que andar no meio de uma área urbana, elas tinham que sair gritando o tempo todo: imundo, imundo, imundo. Tinham que falar assim, que era para as pessoas saberem que ali estava uma pessoa que portava uma doença que era considerada uma doença imunda perante a lei cerimonial judaica. Isso era muita humilhação, além dessa discriminação oficializada, além de toda uma situação de rejeição. A pessoa ainda era isolada do convívio social e do convívio familiar, e ele, apesar de morar na Síria, talvez não sofresse tanto esse tipo de pressão por conta realmente da posição que tinha, mas ele sabia que ele era um homem que, ao aproximar-se das pessoas, as pessoas teriam algum tipo de dificuldade de aproximação, exatamente por medo do contágio. E isso era a grande tristeza dele. E diz a Bíblia que numa das suas investidas sobre o povo de Israel, ele trouxe dessa nação muitas pessoas cativas. Ele ia, dominava esses lugares, trazia as mulheres, as crianças, os adolescentes, tudo ele trazia como escravo lá para a terra dele, para a Síria. E numa dessas idas ele trouxe uma menina de Samaria. Uma menina ainda, que ele trouxe cativa das terras de Samaria. E depois que ele trouxe a menina cativa, ele levou para trabalhar na sua casa de serviçal, de doméstica. Levou para a casa dele para ser exatamente doméstica na casa dele, escrava. E a menina ali naquele convívio familiar, ela percebeu a doença dele, percebeu a tristeza dele, percebeu que ele era um homem infeliz porque não gozava a saúde, apesar da importância, apesar de ser uma pessoa que era referência no país em que morava, mas ela percebeu que ele era um homem triste exatamente por conta da doença da qual ele era portador. E ela, conversando com a esposa dele, disse assim: olha, se o meu senhor, o meu patrão, se ele fosse ter com um homem que tem lá na minha terra, um profeta, eu tenho certeza que esse profeta ia conseguir curá-lo dessa enfermidade que ele tem. Talvez quando ele chegou em casa no meio-dia, a esposa foi dizer para ele: olha, sabe essa garota que você trouxe para cá, para casa? Ela disse que se você fosse ter com alguém lá da terra dela, que essa pessoa lá da terra dela teria condições de poder curar você daquela enfermidade, ou dessa enfermidade que você tem. Ele não tinha nada em que se apegar diante, então,
dessa palavra dada por aquela menina que poderia estar ali magoada, ressentida, porque foi separada da família e foi tirada para trabalhar na casa de um estrangeiro, mas ela era uma menina de Deus, ela não tinha nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento, ela sabia do Deus que estava na vida dela e daquilo que esse Deus que ela acreditava era capaz de fazer, e ela procurou repartir exatamente, simplesmente falando para a esposa daquele homem, da fé que ela tinha no seu Deus e da capacidade que o Deus dela tinha de fazer coisas extraordinárias. E quando ele ouviu aquilo, ele se apegou, porque era a única coisa que ele podia se apegar. Não tinha uma outra forma pelo qual ele pudesse ter esperança de ser sarado daquele mal que o afligia. E aquela palavra, então, serviu para ele como um alento, como uma esperança da mudança daquela situação real. Quando ele ouviu aquilo, ele se apegou, esperançoso naquela palavra. E ele foi lá com o rei dele, o rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad, era o nome dele. Foi lá com Haddad, e chegou lá com Haddad e com Ben-Hadad e disse: olha, a menina falou que lá na serra de Samaria tem um camarada que pode me curar. O rei olhou para isso: então vá lá. Diz aqui no texto que eu li para vocês. Ele fez uma carta oficial do rei da Síria. Na época a Síria estava no auge, era a nação mais poderosa. E na carta que ele escreveu, ele disse: olha, vá lá e entrega para o rei. Era o rei Jeroboão, o rei de Samaria. Vá lá e entrega para ele essa carta e diga que eu estou mandando ele resolver seu problema. Meu irmão, ele preparou uma comitiva, carruagens, cavalos, os seus soldados oficiais, tudo com roupa de gala. Ele pegou um monte de presentes, levou vestes festivais, diz a Bíblia. Que é veste festivais? Era roupa. Naquela época a roupa era muito difícil. As pessoas usavam alguma coisa igual sarrapilha, e quando tinha uma roupa especial para usar, era alguma coisa muito cara. E essas vestes festivais, tem uma outra também que eu quero até frisar. A outra, põe a outra, a roxa. As vestes festivais, algumas delas tinham até pedras preciosas. Não era para qualquer um, as pessoas não tinham acesso a isso. Principalmente a roupa roxa. A cor roxa naquela época só usava quem era príncipe, quem era rei, porque era muito difícil colocar a cor roxa na roupa. O lilás era uma cor dificílima. Tinha que matar muito caracol para poder fazer isso aí. Era um negócio meio complicado para poder. E só as pessoas que eram reis, as pessoas que tinham importância, é que conseguiam se vestir de púrpura. Por isso que diz a Bíblia que Jesus estava vestido de púrpura quando ele foi assassinado. Então, ter roupa era alguma coisa dificílima. Era difícil para fazer. A maioria da roupa das pessoas era daquele saco que nem sarrapilha. E quando aparecia uma roupa de cor, alguma coisa cara, isso era um presente que todo mundo queria. Pois ele pegou um monte dessas roupas que ele tinha acesso, colocou na carruagem, e juntamente com essas roupas caras e raríssimas, ele levou também ouro e levou prata. Para vocês terem uma ideia, só de prata para dar de presente que eu o curasse, ele levou 350 quilos. E de ouro, ele levou 70 quilos de ouro na carruagem para dar de presente à pessoa que desse a cura para ele. Para vocês verem a expectativa dele, o quanto ele estava ansioso para se ver livre daquela doença que ele já sabia que ninguém podia curar, e de repente alguém que fizesse isso, ele estava disposto a dar os melhores presentes, exatamente porque ele sabia o quanto era grave aquela situação. E diz a palavra de Deus que ele viajou para lá, 150 quilômetros. Quando ele chegou lá em Samaria, ele foi direto com o rei Jeroboão. Chegou lá e levou a carta. Está aqui a carta. O Ben-Hadad mandou essa carta para você resolver o meu problema. Jeroboão olhou a carta e disse: olha, eu não sou Deus para curar ninguém não, rapaz. Como é que o teu rei pede para eu curar você? Isso aí é pretexto. Ele está querendo quebrar a paz comigo. Ele está fazendo isso para poder quebrar a paz que existe entre nós, para entrar em guerra comigo, porque eu não tenho poder para fazer isso não, que ele está pedindo aqui. Não tenho como curar você. Só que lá,
morava um profeta poderoso chamado Eliseu. Esse profeta já era conhecido internacionalmente, porque Deus usava muito ele para operar milagres. Para vocês terem uma ideia, depois de Jesus Cristo, o homem que mais operou milagres na terra se chama exatamente o profeta Eliseu. Um homem muito usado por Deus, aquele que pediu porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele, quando Elias subiu aos céus. Ele era ajudante do profeta Elias. E agora ele era um profeta usado, que Deus usava, que operava milagres. Ele fazia coisas assim, que o pessoal ficava espantado da maneira como ele fazia as coisas. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que o pessoal da escola de profeta vieram reclamar com ele, desesperados, porque eles tinham pedido um machado emprestado, e naquela época machado era alguma coisa muito cara. E o pessoal da escola de profeta pediram um machado emprestado, e quando foram cortar lá uma árvore, lá na região onde eles estavam fazendo a escola de profetas, o machado voou e caiu dentro do rio. Eles entraram em desespero porque eles não tinham dinheiro para pagar o machado, que era caro demais. Chamaram o profeta Eliseu para resolver o problema, e diz a Bíblia que ele chegou lá e disse: onde caiu o machado? Eles apontaram com um galho de árvore. Caiu mais ou menos ali. E a Bíblia diz que esse profeta fez uma oração. Quando ele acabou de fazer a oração, a Bíblia diz que o machado flutuou. Diga glória a Deus. Para vocês verem como esse homem era um homem usado por Deus. E quando o profeta Eliseu tomou conhecimento que o rei Jeroboão falou: olha, eu não posso resolver teu problema, é pretexto, ele mandou um recado, reclamando: por que você falou isso para ele? Manda ele vir aqui comigo, porque eu quero que ele saiba que há Deus em Israel. Diga glória a Deus. Eu quero que ele saiba que aqui nesse lugar tem um Deus que opera, tem um Deus que trabalha. Manda ele vir aqui comigo. E ele, todo pomposo, pegou a comitiva dele, as carruagens, aquele monte de soldado, aquele monte de presente, e foi lá para perto da casa onde morava o profeta. Quando chegou lá, ele parou, e a Bíblia diz que ele imaginou: eu vou chegar lá, esse profeta vem correndo e me atender, vai colocar a mão sobre mim, vai repreender a doença do meu corpo, e eu vou ser curado imediatamente. Foi o que ele pensou, segundo o que está na Bíblia. Ele pensou assim: talvez, quando ele souber que sou eu, o Naamã, camarada importante, um general de batalha, um camarada respeitado no meu país, chefe do exército da Síria, ele vem correndo às pressas me atender, porque só de saber que sou eu, com certeza, ele vai correndo para me limpar logo e colocar a mão sobre minha cabeça, pela importância que eu tenho, da importância realmente que eu represento. E ele foi para lá. Quando ele chegou lá, Deus começou o tratamento. Diga glória a Deus. Qual era o tratamento de Deus antes de dar a cura para ele? Quebrar o orgulho dele. Com orgulho não dá para receber bênção. A Bíblia diz que com orgulho não dá nem para se relacionar conosco. A Bíblia diz que qualquer pessoa orgulhosa está longe do propósito de bênção, enquanto não quebrar o orgulho. Mas o que é orgulho? A definição de orgulho é isso: é autoconceito elevado de si mesmo. Isso é a definição de orgulho. Quando o sujeito acha assim que ele é a última bolacha do pacote, quando ele acha assim que ele é a última Coca-Cola do deserto, que ele se sente, que ele se acha, ele não vai ter relacionamento com Deus enquanto não for quebrado a ponto dele perceber uma coisa: que ele pode ser o que for, mas ele tem que ter dependência de Deus, tem que reconhecer que Deus é Senhor na vida dele, que ele tem que estar submetido. E porque a Bíblia diz que se você quer relacionamento com Deus, quer bênção dele, uma das coisas que a palavra diz é que você tem que se humilhar debaixo da poderosa mão dele, reconhecendo que ele é Senhor, que ele é todo poderoso. E quando você se humilha diante dele, a Bíblia diz que ele exalta você. Diga glória a Deus. E ele era muito orgulhoso. E Deus pensou: não posso curá-lo. Antes de quebrar esse orgulho, não tenho como curá-lo. Por quê? Porque Deus não se relaciona com o orgulhoso. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que Deus resiste ao orgulhoso,
Deus resiste aos orgulhosos, diz a palavra de Deus. Eu estou até vendo aqui o texto que está isso aqui, que fala que ele resiste aos orgulhosos. Espera aí que agora eu vou procurar para você aqui. Já achou aí? É Tiago, capítulo 4, versículo 6. Disse São Tiago que ele resiste ao orgulhoso. Olha só o que é que diz aqui. Tiago 4, 6, para que vocês entendam como não dá liga uma pessoa orgulhosa tentando se relacionar com Deus. Não dá liga, não dá. Enquanto não quebra o orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste à pessoa. O que é resistir? É a pessoa querendo ir e Deus não deixa. Ele fica patinando ali e Deus segurando na cabeça. Te quebra, tira esse orgulho, tira essa arrogância, senão você não vai prosseguir. E Deus segura, Deus resiste. É isso que diz a palavra de Deus. Antes ele dá a maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá bênção aos humildes. Diga glória a Deus. Deus não podia abençoar exatamente por isso, porque ele ainda era orgulhoso, ele ainda se achava muito. E não tem coisa pior para Deus do que o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso tudo ele sabe. O orgulhoso, ele não depende de ninguém. O orgulhoso não compartilha. O orgulhoso não ouve voz de comando. O orgulhoso não para ouvir, só ele fala. O orgulhoso acha que não aprende nada com ninguém. E Deus entende que nessa vida ninguém é tão inteligente que não possa aprender e tão burro que não possa ensinar. Quem é sábio aprende até com as formigas, como falou Salomão. E a humildade dá para você a capacidade de ser trabalhável. A humildade dá para você a capacidade de ser simplesmente construído por Deus, de ser melhor. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ele se fecha em si mesmo. Ele acha que não tem que aprender mais nada, ele não se submete a ninguém, ele não ouve a ninguém, e se ele não ouve ninguém, ele não ouve Deus também. As coisas têm que ser do jeito dele, se não vier dele, ele não aceita. Se ele não for o pai da ideia, ele não entra junto e torna-se muito difícil para Deus. Deus tem que quebrar o orgulho das nossas vidas para poder trabalhar em nós, para poder nos abençoar. Enquanto o orgulho não é quebrado, não tem bênção. E ele chegou lá pensando um monte de coisa. Vou chegar lá, esse camarada vem correndo me atender quando eu souber que sou eu. Só que Deus estava tratando dele e o profeta sabia. Aconteceu uma das coisas que ele nunca tinha experimentado: esperar. Ele chegou lá no lugar e ficou esperando. E aí, o homem vai chegar? O homem vai vir correndo, vai botar a mão na minha cabeça, vai resolver meu problema. E o homem não veio. Demorou um pouquinho, não demorou muito, chegou um garoto. O profeta não foi, deixou ele esperando, e depois que ele esperou, o profeta mandou o ajudante dele, o ajudante de profeta, um garoto. Deus já estava quebrando há tempo ele. Primeiro, ele teve que ouvir a voz de uma escrava. Para um conquistador era a coisa mais absurda ele ter que admitir que uma escrava que ele levou para a casa dele podia estar certo naquilo que ele está falando para ele. Já era difícil porque orgulhoso é muito difícil dar atenção àqueles que ele imagina que está numa escala social menor. Mas a necessidade era grande que ele resolveu apostar naquilo. E quando ele está lá, chega um garoto. Quem é o general Naamã aqui? Outra quebra de orgulho. Não ser reconhecido para quem se acha importante. Quem é o general Naamã aqui? Ele deve ter pensado, esse camarada não me conhece não, esse moleque? Não sabe quem sou eu? Ah, ele sou eu. Ah, é o senhor? Tá bom. O profeta mandou dizer para o senhor que se o senhor quiser ficar curado da sua enfermidade, que o senhor desça no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Porque se o senhor mergulhar 7 vezes lá, o profeta mandou dizer que o senhor vai ficar curado da sua enfermidade. O garoto avisou e foi embora. Ele ficou bravo. O que, rapaz? Quer dizer, então, que eu pensei que ele ia botar a mão sobre, mandando eu mergulhar nesse rio aqui. O que é orgulho, né?
Sabe o que ele falou? Por um acaso, não existe lá na Síria rio mais importante do que esse aqui? Não tem o rio Arbana, o rio Fafá, que são rios mais importantes? Não poderia mergulhar lá não, tinha que ser nesse rio aqui. Acredita-se que naquela época o rio Jordão era um rio de água turva ainda. Hoje não é mais, com o passar dos anos. Mas era um rio com certeza em formação, deveria ser um rio com água barrenta. Ele olhou e disse, não vou não. Podia me mandar para outro rio, um rio mais importante. O rio lá do meu país, famoso, como Arbana, como Fafá, agora mandar descer nesse rio, não desço. O orgulho não queria deixar. Não vou descer. E estava disposto a ir embora, sem cura, porque o orgulho não queria deixar ele descer no rio, que não era o rio que ele achava importante, que ele deveria escolher para poder ser abençoado. E quando ele pensou em ir embora, os oficiais dele, meu senhor, se ele pedisse outra coisa, o senhor não faria para ficar curado, rapaz? Pondere um pouco, reconsidere seu posicionamento. Ele mandou o senhor descer lá para ser curado, faça isso. Se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor faria. Ele, não, nesse rio eu não desço. E o pessoal começou, não faça isso, não perca a oportunidade. Ele não mandou descer lá, desça lá. Até que foram convencendo e a necessidade era maior. E ele começou o processo de tratamento para poder quebrar o orgulho. E dentro desse processo estava o quê? Se expor. Talvez a coisa que ele mais tinha constrangimento, que ele mais tinha vergonha, era das marcas da lepra no corpo dele. E ele teve que tirar a roupa na frente dos seus subalternos, teve que tirar a roupa na frente dos seus oficiais subalternos, dos seus comandados. E quando ele tirou a roupa diante de todo mundo, o corpo dele ficou exposto, juntamente com as marcas, as feridas que marcavam o seu corpo, realmente daquela lepra que manchava todo o seu corpo. Ele tirou então a sua roupa diante de todo mundo e desceu no rio. E quando ele desceu no rio, diz a Bíblia que ele mergulhou a primeira vez, voltou à tona, ainda estava doente. Mergulhou a segunda vez, voltou à tona, ainda estava doente. Mergulhou a terceira, a quarta, a quinta vez, voltou à tona, ainda estava doente. Mergulhou a sexta vez, voltou à tona, ainda estava doente. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou no Rio Jordão pela sétima vez, que ele voltou à tona na água, ele estava com a pele limpa, que nem pele de criança, diz a palavra de Deus. Deus fez o tratamento primeiro. Ele saiu dali. Quando ele saiu dali, ele se empolgou. Quando ele ficou curado, aí o profeta veio falar com ele, o profeta Eliseu. Quando ele viu o profeta, ele, Senhor, olha, eu trouxe para o senhor aí um monte de vestes festivais. Trouxe 70 quilos de ouro para o senhor. Trouxe 350 quilos de prata para o senhor, para dar de presente para o senhor. Sabe o que o profeta falou para ele? Não quero nada do que é teu. Não quero o teu ouro, não quero a tua prata, não quero a roupa que você trouxe, não quero nada, disse o profeta. Como que dizendo assim, essas coisas não se compram. Você precisa se quebrar diante dele para poder ser abençoado. E você foi abençoado porque se quebrou, não porque trouxe essas coisas. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele saiu dali convertido ao Deus Todo-Poderoso. Saiu dali preocupado, dizendo, e agora, como é que eu vou fazer? Ele dizendo assim, eu sou ajudante de ordem do rei Haddad. E eu tenho que entrar com ele no templo do Deus que ele adora um Deus chamado Rimon. E toda vez eu tenho que entrar com ele no templo, ele se dobra diante do Rimon lá, eu tenho que me dobrar diante dele. Como é que eu vou fazer agora? Porque eu não quero mais saber de Rimon, eu quero saber do Deus poderoso, do Deus de Israel. O profeta disse, vai, não tem problema nenhum, Deus sabe que você vai dobrar o joelho ali, mas que o teu coração não está mais ali, que o teu coração está com ele, com Deus Todo-Poderoso. Cumpre o teu trabalho, a tua missão. E ele foi dali, e daquele dia em diante, a vida dele não era mais a mesma. Por que eu estou pregando isso para vocês?
Porque Deus está trabalhando em você. Antes dele confirmar aquilo que você está pedindo a ele, com certeza ele está trabalhando. Às vezes ele olha para nós e diz, não, ainda não está na hora, você está muito nervoso. Ainda não está na hora, você é muito brabo. Ainda não está na hora, você é muito murmurador, muito reclamador, muito respondão. Deixa eu quebrar você um pouco. Ainda não está na hora, você precisa ser mais calmo, precisa ser mais paciente. E às vezes Deus está trabalhando e mudando algumas coisas que Ele acha determinante para que você se torne adequado àquilo que Ele realmente está querendo fazer. Responda para você mesmo. Onde é que você acha que Deus está precisando trabalhar em você? O que é que você tem encontrado dificuldade para ser trabalhado? Às vezes nós não percebemos, às vezes percebemos, às vezes são as pessoas que falam sobre nós de uma maneira quase que constante. Olha, você é muito assim, você é muito assim. Se você está ouvindo muito isso, que você é muito assim, é porque você é muito assim. Tem hora então que é necessário nós termos essa sensibilidade para nos deixarmos então sermos trabalhados por Deus. Porque Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes antes de confirmar determinadas bênçãos, Ele tem que fazer muita coisa em nós, tem que ir nos limpando, tem que ir nos quebrando, tem que ir nos adequando a muita coisa e se adequando a Ele para que Ele possa abençoar. Porque antes da bênção tem esse agir dele, tem esse trabalhar dele em nossas vidas para poder confirmar o que ele tem para confirmar. E que nesta noite você possa perceber isso e possa estar totalmente suscetível a essa ação de Deus em sua própria vida para poder melhorar, para poder mudar, para poder reconhecer e se aquebrantar. Porque juntamente com essa disponibilidade de dizer, Deus, eu estou aqui, trabalha em mim, me melhora. Eu reconheço algumas coisas que não são boas em mim, que precisam então serem vencidas, rompidas, coisas das quais eu preciso desapegar, eu preciso simplesmente me afastar. E você vai percebendo isso porque Deus vai dando entendimento para você, porque esse agir dele, esse trabalhar dele em você é exatamente com o intuito de confirmar aquilo que você está querendo. Portanto, preste atenção. Seja sensível à voz de Deus e àquilo que Ele tem falado para você, porque Ele tem muitas bênçãos para lhe dar, mas essas bênçãos Ele não vai confirmar enquanto Ele não terminar a obra que Ele começou na sua vida de adequação. Amém? Pensa nisso e que Deus abençoe a mim, a você e a todos nós, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe.